Meditação na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero que você me acompanhe na leitura de Lucas, capítulo 15, versículo 25 até o 32. Nós não vamos ler toda a parábola do filho pródigo, como temos feito, temos lido. Vamos focar apenas nos versículos 25 a 32, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 32. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Surpreendidos pelo amor. Nesse mês de agosto nós temos abordado algumas das inúmeras lições que a parábola do filho pródigo pode nos trazer. E nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem permitido a nós aprendermos, e tudo que nós temos ouvido até aqui. Nós já vimos como é importante conhecermos o amor de Deus por nós, e como é fundamental também amarmos a Deus e conhecê-lo. Hoje pela manhã, o pastor José Roberto nos trouxe uma mensagem nos lembrando da importância de termos uma visão equilibrada sobre nós mesmos, de quem nós somos. Nós precisamos cuidar para não termos uma autoimagem muito negativa de quem nós somos, como aquele filho mais novo apresentou em algum momento da parábola, principalmente ao cair em si. E agora à noite eu quero continuar abordando com vocês essa questão da autoimagem, mas notando que enquanto o filho mais novo, em certo momento da parábola, apresentou uma autoimagem negativa demais, o filho mais velho apresenta uma autoimagem positiva demais. E aqui eu quero lembrar a mesma definição que nós tivemos hoje de manhã de autoimagem, que é a percepção e os sentimentos que nós temos a respeito de nós mesmos. Essa é a nossa autoimagem. Então, hoje de manhã focamos numa autoimagem que é negativa demais. Hoje eu quero mostrar para vocês que o filho mais velho talvez tinha uma autoimagem positiva demais, e isso o prejudicou de experimentar o amor do seu pai. Mais uma vez, meus irmãos, tudo começa lá em Gênesis 3, com a queda, com a entrada do pecado no mundo. O pecado fez com que houvesse um grande desequilíbrio na criação, inclusive com relação ao ser humano. A nossa relação com Deus foi afetada, a nossa relação com o próximo foi afetada, a nossa relação, a maneira como nós lidamos com a cultura, com o meio ambiente, com a sociedade, com a política, com o trabalho, foram afetadas. E a nossa relação conosco mesmos também foi afetada. Nas palavras de um teólogo chamado Anthony Huckman, que o pastor José Roberto também citou hoje pela manhã, houve uma dupla perversão na maneira como o homem lida consigo mesmo, ou seja, na sua autoimagem. De um lado, como eu disse, a nossa
autoimagem pode estar excessivamente baixa, resultando em sentimentos de vergonha ou de menosprezo por nós mesmos. E por outro, a nossa autoimagem pode estar excessivamente alta, o que resultaria num orgulho pecaminoso. E eu quero que você observe como nós temos essas duas características presentes aqui na parábola do filho pródigo. Por parte do filho mais novo, há uma autoimagem excessivamente baixa, a ponto dele nem sequer considerar, simplesmente pedir ao pai que o aceite de volta como filho. Não, ele quer ser aceito de volta como um servo. Já por parte do filho mais velho, nós vemos uma autoimagem excessivamente alta. Quando ele se recusa a entrar para celebrar a volta do seu irmão, o filho mais velho demonstra não só que não compreendia corretamente ou completamente o amor do pai, mas que ele mesmo também estava perdido. Havia algo que o prendia e que influenciava negativamente a sua relação com o seu pai e com a sua família. O que o filho mais velho manifesta aqui é um orgulho pecaminoso, uma imagem elevada a respeito de si próprio. Ele não se via dependente de seu pai, mas se mostrava orgulhoso de suas próprias realizações e com uma ideia exagerada de sua própria importância. E para falar sobre o orgulho, sobre essa autoimagem excessivamente alta nessa noite, eu quero trabalhar a partir de 3 pontos com vocês. Primeiro, mostrar como o orgulho se manifesta em nossa vida. Segundo, qual é a solução para nós vencermos esse orgulho pecaminoso. E em terceiro, como cultivar uma humildade, a humildade que Deus espera de nós. Então, primeiro, como é que o orgulho se manifesta? Ou, se você preferir, o que é o orgulho pecaminoso? Você já deve ter percebido que eu não estou falando aqui do tipo de orgulho que a gente considera positivo, né, e amoroso, daquele que os pais têm pelos filhos. Nós estamos falando aqui de um orgulho negativo, um orgulho pecaminoso, e a Bíblia fala bastante sobre isso, chamando isso de soberba, de arrogância, de presunção. Há um pastor norte-americano, especialista em aconselhamento, chamado Lou Priolo, e ele identifica na Bíblia 4 características do orgulho pecaminoso. 4 características do orgulho pecaminoso, ou 4 definições para o orgulho. A primeira delas, ele diz que orgulho é a ilusão de que as nossas realizações são primariamente o resultado de nossos próprios esforços. Orgulho é a ilusão de que as nossas realizações são resultado dos nossos próprios esforços. Ser orgulhoso é não identificar como tudo poderia dar errado na sua vida se não fosse a intervenção de Deus. É esquecer-se que tudo que você é e tudo que você tem é fruto da graça de Deus. É fruto do amor de um Pai que cuida de você diariamente. Ainda que você não perceba, ainda que você não sinta, os cuidados de Deus estão presentes em cada detalhe da sua vida e em tudo o que você faz, inclusive. Porque você só tem forças para fazê-lo, porque é o Senhor que te sustenta. Aquele filho mais velho demonstra orgulho, então, ao questionar o seu pai. Pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Como se aquilo que o filho fizesse fosse simplesmente resultado do seu próprio esforço. E como nós já insistimos aqui, não há nada que aconteça na nossa vida que não seja fruto da graça de Deus sobre nós. Inclusive o pensar,
o ter raciocínio, o trabalhar, o acordar. Nós já lemos aqui a afirmação de Paulo aos Colossenses, quando ele diz que no Senhor, em Jesus Cristo, tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O profeta Isaías também vai dizer que quando um fazendeiro planta alguma coisa, é Deus quem dá a ele a inteligência para entender e perceber que aquela é a época certa de plantar, qual é a semente certa para se plantar naquela época, qual é o tipo de solo certo, quais são os fertilizantes que são necessários, quais são todas as nuances da plantação. Saber que Deus nos dá os mínimos detalhes da nossa vida, meus irmãos, deve tirar de nós todo o orgulho pecaminoso de acharmos que o que nós fazemos, as nossas realizações, são simplesmente fruto dos nossos esforços. Em segundo, orgulho é valorizar a nós mesmos acima e além da condição e da proporção que Deus designou a nós. Então, é valorizar a nós mesmos acima da condição que Deus designou a nós. Deus escolheu nos colocar em determinadas situações e circunstâncias, e quando nós achamos que nós merecemos algo melhor, nós demonstramos esse orgulho pecaminoso. Assim também ocorreu com o filho mais velho, que se recusou a entrar para a festa, porque achava que depois de tantos anos trabalhando para o seu pai, ele merecia ter uma festa como aquela. Então, orgulho é valorizar a nós mesmos acima e além da condição e da proporção que Deus designou a nós. Em terceiro, orgulho também é o desejo de ser valorizado pelos outros acima e além da condição que Deus proporcionou a nós, que Deus nos designou. Vejam, ao saber o motivo daquela festa, o que é que aconteceu? O filho mais velho se indignou e não queria entrar, a ponto do pai ter que deixar tudo, deixar toda aquela celebração, vir para fora em busca do filho para reconciliá-lo. E a palavra indignação, aqui no versículo 28, tem um sentido muito, muito forte, porque ela equivale a uma raiva que se explode, que é incontrolável, que vai culminar numa vingança, numa punição de alguém. Então, talvez o pessoal mais jovem fale, aquele filho estava com sangue nos olhos. Ele queria entender por que é que o pai fez aquilo com um filho que não merecia e nunca tinha feito nada com ele. Será que o pai não reconhecia a sua importância? Será que o pai não lembrava que ele era o primogênito, portanto ele merecia o novilho cevado? Que ele agora era dono de tudo o que o pai tinha, porque a herança já tinha sido dividida? Ele desejava ser valorizado pelos outros muito mais do que a condição que aquele pai já tinha designado para ele. E em quarto, o orgulho é o desejo de exaltar a nós mesmos acima e além da condição e da proporção que Deus designou a nós. Não é só valorizar a nós mesmos, nem querermos ser valorizados pelos outros, nem acharmos que tudo que nós temos e somos é simplesmente fruto dos nossos esforços, mas é também querermos ser exaltados e nos exaltarmos a nós mesmos, acima da nossa condição atual, acima daquilo que Deus nos deu. Percebam que o filho mais velho não só pensa que merecia mais do que tinha, não só questiona o pai pelo fato de nunca ter tido uma festa, mas ele queria ser exaltado acima
de sua condição. Tanto é que ele diz: Pai, tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aquele filho desejava tanto ser valorizado que tentou exigir do pai um cabrito ou uma festa sem motivo algum, simplesmente para festejar, simplesmente por fazer festa. E por isso, ele vai demonstrar esse orgulho pecaminoso que muitas vezes nós mesmos demonstramos em nossa vida. Então, recapitulando, orgulho é a ilusão de que as nossas realizações são o resultado dos nossos próprios esforços. Orgulho é valorizar a nós mesmos acima e além da condição que Deus nos designou. É querer ser valorizado pelos outros acima e além da condição que Deus nos designou também. E querer exaltar a nós mesmos acima e além da condição que Deus nos designou. Em resumo, meus irmãos, ser orgulhoso é se colocar no lugar de Deus. Ser orgulhoso é querer ser Deus. É adorar a si mesmo como só Deus deve ser adorado e querer que os outros façam isso também. A Bíblia, então, vai nos falar de modo claro que orgulho é idolatria. E todos nós, seres humanos, temos a tendência de sermos orgulhosos em um momento ou outro de nossa vida. Nós somos naturalmente idólatras por causa da corrupção do pecado. E isso significa que nós precisamos de redenção. Precisamos de algo que nos ajude não só a evitar o orgulho, mas a matá-lo, a tirá-lo de nós. E por isso, o segundo ponto de nossa mensagem tem a ver com qual é a solução para vencermos o orgulho. Se orgulho é idolatria e idolatria é pecado, a primeira coisa que nós precisamos para vencer o orgulho é o perdão. O perdão dos nossos pecados. E é isso que Jesus Cristo veio nos oferecer. Ele não veio apenas para ser um mestre, para nos ensinar como viver dia a dia, para nos contar histórias de moral acerca do reino de Deus. Ele veio para morrer em nosso lugar, para levar sobre si o nosso castigo e fazer com que o perdão fosse possível. O apóstolo Paulo, mais uma vez falando aos Colossenses, diz que Jesus pegou a nossa dívida, a nossa condenação, o nosso veredito de culpados, de orgulhosos, de idólatras, de arrogantes, e encravou na cruz. Por isso, se eu quero receber o perdão pelo meu orgulho, se você quer receber o perdão de Deus para o seu orgulho, para a sua vida de soberba e arrogância, ou para qualquer outro pecado, você deve primeiro se entregar a Jesus Cristo. Recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E esse é o momento oportuno, onde Ele nos dá essa oportunidade, onde Ele nos chama. Se arrependa de seu pecado, confesse-o a Jesus Cristo e declare que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador e que Jesus Cristo é o seu único representante diante de Deus. Mas não basta só isso. Ser perdoado pelo orgulho é uma coisa, mas vencer o orgulho é outra. Para dizer não ao orgulho, para dizer não à sua tendência de se autodivinizar, é preciso que você tenha um novo coração.
Que o seu coração de pedra, endurecido pelo pecado, seja transformado num coração de carne, aberto para a transformação que Deus tem preparado e quer fazer na sua vida. Você precisa de um coração que tire você mesmo do pedestal, do altar, e coloque Deus lá de volta. E isso só é possível com a ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o selo, a marca, aquele que nos santifica, que nos ajuda dia a dia na luta contra o pecado e contra o orgulho. E a boa notícia, meus irmãos, é que uma vez que você tenha recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus nos mostra que imediatamente, automaticamente, o Espírito Santo vem habitar em você. Ele é um selo, um adesivo que vai ficar grudado em você para sempre, escrito propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade exclusiva de Deus, Ele vai te moldar. Ele vai te dar um novo coração transformado para vencer o orgulho, nem que para isso você tenha que passar por situações muito adversas. Deus quer quebrar o seu orgulho, para que Ele tome o lugar dele na sua vida. Um terceiro passo para vencer o orgulho é viver pela fé na graça futura. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir essa expressão, graça futura. Ela é muito utilizada pelo pastor John Piper, principalmente no seu livro Lutando contra a Incredulidade. Aliás, esse é um daqueles livros que todo cristão deve ler antes de morrer. Lutando contra a Incredulidade, do pastor John Piper. E ele mostra lá o que é viver pela fé na graça futura. É você confiar, você, como a gente costuma dizer, tomar posse, se apropriar das promessas de Deus. As promessas que se referem ao que Deus planeja fazer por nós no futuro. Isso é uma graça porque é imerecido, é dado a nós e nós não merecemos de maneira alguma. E é futura porque não nos aconteceu ainda, mas pode nos acontecer nos próximos 5 segundos ou nos próximos 5.000 anos. Que promessas são essas? Inúmeras, meus irmãos, inúmeras. A promessa de que o nosso Deus há de suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus, de que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias de nossa vida, de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de que nada poderá nos separar do seu amor e, por fim, um dia no futuro, de que nós veremos face a face o nosso Senhor e estaremos ali numa grande festa, celebrando, desfrutando do próprio Deus em sua presença. Por isso, nessa noite, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, receba o Espírito Santo como o selo e santificador da sua vida e abrace as promessas de Deus. Viva pela fé na graça futura. Já abordamos então o que é o orgulho, como fazer para vencê-lo, e caminhando então para o final de nossa meditação, eu quero mostrar rapidamente, na verdade, algumas maneiras de cultivarmos nossa humildade. Isso porque quando Deus nos renova pelo seu Espírito, Ele nos capacita a renunciar ao orgulho pecaminoso, à perversão da nossa autoimagem. Ele nos ajuda a cultivar a verdadeira humildade. Enquanto o orgulho pecaminoso é uma obra da carne, a verdadeira humildade é um fruto do
do Espírito. E o que é que essa humildade, ou melhor, o que é essa humildade que Cristo produz em nós? Como é que nós podemos cultivá-la? Primeiro, essa humildade é um reconhecimento honesto, tanto de nossas forças, como de nossas fraquezas, de forma a nos conceder uma imagem realista acerca de nós mesmos. Paulo recomenda aos romanos, e a nós também, claro, que nós não devemos pensar sobre nós além do que convém, mas com moderação. Por isso, ao invés de nos orgulharmos achando que tudo aquilo que nós temos é simplesmente fruto do nosso esforço, precisamos reconhecer que, na verdade, nós somos fracos. Nós nada temos, nós nada merecemos. Enquanto nós não reconhecermos a nossa fraqueza, dificilmente nós vamos conseguir entender e perceber o quanto Deus é realmente forte. Por isso é necessário esse reconhecimento das nossas forças e de nossas fraquezas. Humildade também vai abranger, além disso, uma prontidão em considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é, nós estarmos prontos a louvarmos aos outros mais do que a nós próprios. E essa também é uma recomendação de Paulo aos Filipenses. Essa humildade também vai envolver um reconhecimento de que todos os nossos talentos, todos os nossos dons vêm do Senhor. E isso vai arrancar o orgulho pela raiz. E, finalmente, a humildade significa uma disposição para usar os nossos dons no serviço a Deus e no serviço aos outros. Quando nós vemos assim os nossos dons, os nossos bens, tudo aquilo que nós temos, somos e fazemos, nós vamos sempre reconhecer que poderíamos tê-los usado de forma muito menos egoísta do que na realidade os usamos. E assim, nós seremos guardados de uma autoimagem elevada demais. É difícil, é muito complicado, meus irmãos, nos reconhecer orgulhosos. Ao preparar essa mensagem, eu me senti muito confrontado e muito desafiado e percebi que eu sou orgulhoso. E foi muito bom poder me colocar nas mãos do Senhor, me quebrantar e pedir que Deus tirasse de mim todo esse orgulho. E creiam, quando a gente pede coisas difíceis, Deus faz. Na parábola do filho pródigo, o pai vai ao encontro do filho mais velho e o convida para renunciar ao seu orgulho. Venha, entre para a festa. Vamos comemorar, porque o seu irmão que estava morto, voltou à vida. Que estava perdido, foi achado. Mas nós não sabemos qual foi a resposta daquele filho mais velho. Como é que ele reagiu? Nós não sabemos como é que os escribas e os fariseus, as pessoas para quem Cristo estava contando essa parábola, como eles reagiram quando Cristo contou. E não se engane, Lucas faz isso de propósito. É de propósito que nós não temos um final para essa parábola. Porque Deus fala a todas as gerações através da Bíblia. Você não precisa ficar preocupado, tentando imaginar qual foi a resposta dele. Sabe por quê? Porque o importante é a sua resposta. O importante é o que você vai dizer ao Pai nesta noite.
Qual vai ser a sua reação? Você está preparado para renunciar ao seu orgulho, à sua mania de querer se transformar em Deus, à sua idolatria? Deus te faz exatamente esse convite nessa noite. E o meu maior desejo é que você diga sim, eu quero renunciar. Eu quero que Deus me mostre como eu sou orgulhoso. Eu quero que Deus me quebre e me faça de novo. Meu maior desejo é ver você decidindo lutar contra esse orgulho, fortalecido pelo poder de Deus, com o auxílio do Espírito Santo e tendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você pode fazer isso nessa noite, assim como eu fiz ao preparar essa mensagem. Que Deus possa ir ao seu encontro, possa aquecer o seu coração e te desafiar. Creia, Deus tem grandes coisas. Deixe Ele tomar o lugar dele na sua vida. Deixe o seu orgulho pecaminoso, deixe a sua idolatria e coloque Deus no centro da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.